O capítulo 10 do livro de Gênesis narra a genealogia de Noé, mostrando que os seus 3 filhos geraram outros filhos e mais outros e mais outros, e assim a terra foi repovoada. Dá um resumo dos descendentes de cada um dos filhos de Noé. Interessante quando fala de Cã, que era o seu filho caçula, exatamente aquele filho que fez o deboche de quando o pai estava bêbado e nu, menciona aqui aqueles que nós ficamos conhecendo como os povos cananeus, que viveram naquela terra que futuramente Deus iria estabelecer a nação de Israel. E entre estes descendentes de Cã, existe Nimrod. No verso 8 em diante diz bem assim: Cuxi, que era o pai de Nimrod, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser um poderoso caçador na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Arcade e Calné na terra de Siná. Então ele começou construindo uma cidade, que era a cidade de Babel, e não parou, construiu várias outras. Babel foi a principal. No verso 11, daquela terra, que era a terra de Siná, ele saiu para a Síria e edificou Nínive, também Reabote e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Interessante que este homem, ele quebra um princípio que Deus havia estabelecido. Quando Deus fez Adão e Eva, deu para eles um lugar no campo para que eles pudessem morar, que era o Jardim do Éden. E este homem aqui é o primeiro que é mencionado na Bíblia como sendo edificador de cidades. Enquanto Deus queria que as pessoas se dispersassem e vivessem espalhado por toda a superfície da terra, cada qual em seu pedaço de campo para poder produzir o seu alimento, para poder viver ali com sua família, ele fez o contrário do que Deus havia dado como ideia. Ele começou a construir ambientes onde as pessoas poderiam se aglomerar. O princípio do seu reino foi Babel. Então, o princípio eu entendo que é a capital do seu reino. Todas essas cidades aí terminavam ficando ligadas a Babel. A partir de Babel é que ele construiria, melhor, que ele controlaria este império que ele estava edificando de cidades. Depois, no capítulo 11, que é o de amanhã, a gente vai ver que eles lá em Babel, Nimrod e todos os seus seguidores, vão fazer um desafio ao Deus eterno, colocar em dúvida a promessa que Deus tinha feito. Mas o que é tão importante nessas genealogias? Quem gerou quem? Primeiro, porque o livro de Gênesis, o nome Gênesis já diz que é sobre origens, e ele está mostrando aqui o surgimento dos diversos povos depois do dilúvio. Agora, é importante também notarmos que a Bíblia, desde Adão, chega até Noé e agora de Noé avança até Abraão, mostra exatamente a idade de que cada um viveu e gerou seu filho. Por esta revelação da Bíblia, nós podemos entender que idade nós temos, nós, o planeta, temos. Os cientistas falam em bilhões de anos, mas a palavra de Deus mostra que a origem da Terra é muito jovem. Se nós seguirmos a linhagem de tempo que Deus está mostrando, o pai viveu tal ano, tantos anos e gerou um filho, o filho tantos anos e gerou outro filho, chegando até Abraão, e de Abraão até Jacó nós podemos saber exatamente o tempo que a terra tinha, de Adão até Jacó. E de Jacó até Jesus a Bíblia fala quantas gerações. E de Jesus para cá nós sabemos exatamente o tempo da história que nós estamos vivendo. Então, as Escrituras mostram que nós estamos chegando no limiar de 6.000 anos de idade do planeta Terra. Estamos às vésperas do planeta completar 6.000 anos. Então, esta revelação aqui do capítulo 10, embora pareça insignificante, que é só falando de pais e filhos, mas o princípio mais importante aqui é nós sabermos a idade que nosso planeta tem. Aqueles que se dizem estudantes de ciência ou produtores de ciência ou cientistas, sem nenhuma certeza absoluta, eles afirmam que a Terra tem um processo muito longo, de bilhões de anos para chegar nesse ponto que está. Enquanto a palavra de Deus mostra que foi tudo muito recente. Porque Deus não precisava de eras e mais eras para poder criar nada.
O poder estava apenas na sua palavra. Quando ele mandou que existisse, tudo passou a existir. Certamente nós devemos colocar nossa confiança no que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a certeza absoluta de que nós estamos tendo a história verdadeira. O resto é apenas teorias e suposições, enquanto nas Escrituras nós temos um relato que vem a partir do próprio Deus, e nela nós podemos descansar. Os descendentes de Cã, eles mostraram uma rebelião contra Deus, parecendo que estava realmente seguindo uma tendência que partiu de Cã, o filho mais novo de Noé. Mas todas as pessoas, independente de que origem ele tenha, de que pai ele veio, de pai ou mãe, quais as tendências que ele herdou, para todos há salvação, desde que haja arrependimento, confissão e abandono do pecado. Deus não excluiu os descendentes de Cã de fazer parte do seu reino. Todas as pessoas do mundo, independente de qual situação, são convidados a fazer parte do reino de Deus. E certamente dos descendentes de Cã, muitos estarão entre os remidos do Senhor, mostrando que Deus é um Deus inclusivo. Ele abre as portas para todos que aceitam a condição do concerto e da aliança que ele propôs. Quem aceita é bem-vindo ao reino de Deus. E nós também temos professado que fazemos parte dessa aliança que recebemos o chamado de Deus. Então podemos seguir com fé, com confiança e com esperança, sendo fiéis que em breve o nosso maravilhoso Salvador virá nos buscar. Que Deus nos ajude a permanecermos sempre na esperança, pois a esperança não confunde, ela traz exatamente segurança. E essa segurança vem exatamente da palavra de Deus.